Será que o Vegeta poderia ser preso pela forma como ele tratou seu filho, Trunks, durante a primeira fase da sua vida? E até quando ele era adulto? Tá certo que durante um bom tempo o Vegeta foi um pai muito negligente, irresponsável e até meio cruel com seu filho. Mas como é que a lei brasileira trata isso? O que deveria ter acontecido com ele, legalmente, judicialmente? A gente vai pegar aqui mais da primeira parte, né, principalmente do Dragon Ball Z, que quando ele ainda era mais cascudão, mais casca grossa, mais... que é especialmente essa parte específica que ele era muito duro com Trunks. E é um direito fundamental da criança ou do adolescente ter a convivência familiar saudável e afeto nas relações com os seus genitores e com o grupo familiar a qual pertence. E a gente também tem, sobre isso, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com total e absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Eles têm também a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E o Trunks não tinha nada disso vindo de seu pai. Absolutamente nada. Na verdade, era até o contrário. Dito isso, houve um episódio em que a Bulma e o Trunks quase morreram e o Vegeta cagou. Não foi prestar ajuda, não perguntou se tava bem, não foi ver como é que tava, nada. E ele tava perto, e ele era forte. Beleza, o Vegeta tratava o Trunks de forma fria, quase que indiferente. E tem uma questão aí. Um pai não é obrigado a tratar seu filho com muito amor e carinho e... beijinho fofo. Um pai não é obrigado a amar seu filho, mas é obrigado a cuidar dele. Meio que o Estado não pode mandar nos nossos sentimentos. O Estado pode não mandar nos nossos sentimentos, mas ele pode comandar algumas outras situações, como o dever de cuidar, por exemplo, que é um dever imposto pelo Estado a todos os pais, que seria então realizado pelo poder familiar. Repara, eu disse pais, não pai nem mãe. Pais. Isso quer dizer os dois. E a sua falta pode ser caracterizada como ilícita e eventualmente ensejar o dever de indenizar. E eu já fiz um vídeo falando mais ou menos sobre isso um tempo atrás. Tá aqui no card. Aqui o card. Aqui. E esse vídeo tá maneirinho que ele mostra os primórdios do canal também, né? Não tinha nem 100 inscritos ainda. Jesus amado. Coisa horrorosa. E o Vegeta, como eu já falei anteriormente, ele era completamente negligente. Ele não tava nem aí pro filho. Ele não tinha essa responsabilidade com ele, mesmo sabendo que o Trunks era filho dele. Obviamente ele sabia que o Trunks era filho dele. Ele não sabia que o Trunks do futuro era filho dele. Depois ele descobre, mas enfim. Ele não tinha essa consciência da paternidade dele e da responsabilidade que isso traz. Ele poderia até saber, mas ele meio que... foda-se. Em casos mais cotidianos, existem acordos judiciais entre as partes, né, no caso o pai, a mãe e a criança, que se eles não forem cumpridos, por exemplo, existia o caso ali de promoção de visitas, encontros entre pai e filho, ou mãe e filho, depende, e essa pessoa que estava relativamente afastada, ela pode não cumprir isso. Esse descaso com o filho, com ou não judicialização da causa, né, esse descaso pode gerar indenizações, e já houveram indenizações de mais de 50 mil reais. A falta de cuidados pode causar danos psicológicos, comportamentais e de saúde em consequência do comportamento ausente e omisso do pai em relação ao cumprimento dos seus deveres. Então Trunks teria sim sofrido abandono afetivo ou parental, principalmente dos primeiros anos da sua vida. Como adulto também, quando o Trunks do futuro vem pro presente pela primeira vez, o Vegeta não sabia, inclusive isso rendeu cenas maravilhosas. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? E mesmo quando ele soube, ele não ligou muito. E isso pode gerar traumas irreversíveis à criança, ao Trunks. Graças a Deus o Trunks não gerou, mas enfim. E pode ser que essa criança, quando adulta, venha a cometer os mesmos erros que o pai. Ou a mãe, né? No caso aqui é o pai. E a Bulma fazia questão da presença dele. Ela interpolava o homem várias vezes para participar da vida do garoto. Então ela poderia sim ter judicializado o Vegeta, processado o Vegeta. Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E o Vegeta só se deu conta de fato da paternidade dele depois da saga Cell, em que o Trunks do futuro vira atacante do Vasco na frente dele, e ele parte puto pra cima do Cell. Só que neste ponto ele ainda não era um pai, ele ainda era um soldado. Porque era basicamente dessa forma que as crianças eram cuidadas pelos pais, criadas pelos pais no planeta natal dele. O
planeta Vegeta, né? Ele tem o nome do planeta. Os pais não criavam filhos como filhos, eles criavam como soldados. E os filhos também viam seus pais como soldados. O Vegeta via o seu pai também. O nome do filho é Vegeta, o nome do pai é Vegeta, o nome do planeta é Vegeta, tudo Vegeta nessa merda! Os pais criavam seus filhos como soldados e os filhos viam seus pais também como soldados, de maior patente provavelmente. Certamente, né? Então durante muito tempo o Vegeta viu seu filho Trunks como um soldado, não como uma pessoa, muito menos como filho. E em certo episódio não só ele cagava e andava pro Trunks, como chamou ele pro X1 sincero. Artigo 5º que eu acabei de falar, violência? E ok, não era uma situação de castigo. O Vegeta, na verdade, queria verificar a força do seu filho, porque ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin com uma facilidade absurda. Dito isso, ele lutou contra o próprio filho como se ele fosse um adulto, sendo que o moleque não tinha nem 10 anos de idade ainda. Mesmo que o próprio Trunks tenha negado de primeiro momento, porque ele disse: porra, pai, você é muito mais forte, não tem como. Aí ele tomou um socão na boca e ainda escutou do pai: para de chorar, seu frouxo. Mas beleza, não era um meio corretivo, não era punitivo, não era degradante, ele não tinha a intenção de humilhar o filho, então era o quê? Se ele ainda pediu pro filho sair da cápsula porque a gravidade era forte demais pra ele, e ele ainda pede a luta justamente depois de ver o filho se transformar. Era o quê? Rinha de pai e filho? E isso me leva ao contexto do risco permitido, que fez até parte da minha tese de graduação e é uma coisa que até o Léo Lins fala de vez em quando, que é: eu sair na mão com uma pessoa na rua, é crime? É crime. Eu sair na mão com uma pessoa no ringue, é crime? Não é crime. E nesse caso, os dois estavam num ambiente controlado, propício e projetado para o combate. No pior dos casos possível, você podia dizer que eles estavam treinando, né? Até porque, se a gente for levar em consideração ambiente de treino, né, pra quem pratica esporte de combate, né, às vezes a gente sai machucado. Se a gente fosse ser preso por cada lesão que a gente causa ou toma, porra, não tinha mais academia, mano. E ainda um pouco antes da luta começar, uma luta que dura tipo 5 segundos, né, o Popó está de parabéns, o Bambam também. Ele mete tranquilamente: se você me acertar um golpe na cara, eu levo você pro parque por um dia inteirinho. E o moleque aceita na hora, de felizão, tomou um retão dentro do nariz e seguiu o baile, como se nada tivesse acontecido. E o moleque levou 100% na esportiva, cara. Ele não ficou: ai, meu pai, você é muito duro. E o moleque, tipo, segue o baile, velho. O moleque é da raça guerreira também, né, velho? Tem esse fator também. Como é que ia ser essa situação entre o Baki e o Jirohama? Curioso. Nesse caso, então, pode ser sim um fato atípico. Que diabo é isso? É literalmente uma conduta que não se adequa a nada previsto em lei. Nada. Basicamente, no fim das contas, os caras estavam brincando de lutinha. É isso. Mas, graças a Deus, ainda durante a saga Buu e logo depois também no Dragon Ball Super, a gente vê o Vegeta se tornando, por vontade própria, um pai responsável, um pai presente, que realmente tá lá pra acompanhar a vida do filho. Ele passa a se dedicar à família. Mas será que isso compensa as cagadas passadas dele? Não. Não compensa, porque o que está feito, está feito. Não tem como desfazer o que está feito. O que aconteceu, aconteceu. E o tempo não volta. Mas prescreve. A prescrição é um instituto que visa regular a perda do direito de acionar judicialmente devido ao decurso de determinado período de tempo. Neste caso, a prescrição ocorre após 3 anos em que a criança atinge a maioridade. No caso, 21 anos, né? Era só colocar 21 anos, não precisava colocar isso tudo. E apesar de todos os erros, Vegeta conseguiu construir uma boa relação com seu filho, até se desculpando com ele por nunca ter tido a delicadeza de ter abraçado ele, mesmo quando ele era um bebê, e então se sacrifica pela segurança de seu filho logo em seguida. E visualmente o Trunks nunca teve um ressentimento de seu pai, qualquer mágoa dele, como criança e como adulto. Na verdade, o Trunks sempre se preocupou com ele, mesmo quando criança, quando ele era cagado pelo pai. E o Vegeta teve a oportunidade de reencontrar seu filho adulto depois de muitos anos, na saga de Goku Black, onde ele tratou o garoto que nem gente pela primeira vez, diferente do primeiro contato anterior. E ele se deu ao trabalho de construir uma relação saudável com o Trunks criança, o Trunks do presente, o Trunks, enquanto ele via o garoto crescer e realmente participar da vida dele. Totalmente diferente do Goku, que só meteu: se despede da tua mãe lá por mim. Falou. E foi com Deus. E agora foi com Shenlong. Então o Vegeta não seria preso
a priori, porque a parte legítima para esse tipo de situação seria o Trunks, e ele não quer fazer isso, ou não aparenta querer fazer isso, nunca deu sinal de querer fazer qualquer coisa desse gênero, mesmo porque o pai tomou as rédeas da situação enquanto ele ainda era criança, se tornando um pai responsável sem precisar da justiça para isso acontecer, tendo assim o amor de sua esposa e a admiração de seu filho. Curte, se inscreve, compartilha